Isso é uma coisa que eu tenho percebido assim no decorrer das semanas, acho que agora já está gravando, joia. Que nas nossas primeiras aulas, ali por meados de março, início de abril, não sei se vocês perceberam, não sei se vocês conseguem acompanhar isso, porque como normalmente eu tô, né, sendo o host, não sei se é assim que chama, mas acredito que sim. Nas aulas eu consigo ver todo mundo, os comentários e tal. Não sei se vocês conseguem saber quantas pessoas tem na sala. E normalmente tinha assim 15, 18 participantes. Pô, muito massa. E esse mês de maio, nossa, tem sido assim, na minha concepção, tá, gente? Eu sei que é só uma questão de público mesmo. Tem tido assim 5 alunos, 4, né? Semana passada, obviamente, não era aula ao vivo, quer dizer, era ao vivo, mas a gente sabe que era numa outra pegada por conta da semana toda, né? Eu sei, Nicole, exatamente, né? O pessoal também tá muito focado no TCC, tá todo mundo desesperado. Sei como é que é, também tenho meus orientandos. Exato, exatamente, Sérgio. Semana passada foi bem produtiva por conta de toda a semana jurídica, né? Eu achei que foi muito legal. Mas ao mesmo tempo a gente percebeu assim que teve uma decaída nas aulas. Mas daí isso aí tem tempo para recuperar, né? Vamos ver como é que vai ser as férias. Pelo menos vocês já vão defender TCC, já ficam tranquilos. Eu sei que não tem gente só da 10ª fase aqui, né? Tem também das outras fases. Mas, gente, então assim, hoje, hoje a nossa aula é especialmente dedicada a essa perspectiva da criminologia cultural, que eu vou ser bem sincera para vocês, que eu super admiro, que eu super assim tenho me dedicado esses últimos, talvez 1 ano e meio, 2 anos, lendo muito a respeito, e eu faço questão de fazer esse pequeníssimo depoimento do porquê que me interessou tanto essa perspectiva da criminologia, e a grande razão é que quando eu fiz o meu mestrado e doutorado, tanto lá em Joinville e depois aqui em Floripa, na UFSC, eu me dediquei na área dos estudos culturais. Era uma perspectiva bem interdisciplinar, não era uma perspectiva unicamente jurídica, né? Tanto que lá em Joinville era a temática de patrimônio cultural e aqui em Floripa era ciências humanas, daí com foco nos estudos culturais. E aí, quando eu comecei a dar aula, gente, já faz 4 anos que eu dou quase que eu dou aula na CESUS, que passa tão rápido, né? E desde que eu comecei a dar aula na CESUS, que eu sempre fiquei meio perdida. Por quê? Porque eu tinha que recuperar os meus estudos da área do direito, né, jurídico, criminal especialmente, mas parece que assim eu deixei tão de lado todas aquelas questões que eu trabalhei durante o mestrado e doutorado que me sentia bem órfão, sabe? Então, vez e outra eu até falava isso para a professora Denise, e a professora Denise a gente gosta muito de conversar temas bem assim de nerd, né? Bem das ciências sociais, ciência política, a gente gosta muito de conversar sobre isso. E a gente né, a gente lê os mesmos livros, os mesmos artigos, a gente estudou ali muito próximo no doutorado. E aí, quando eu descobri a criminologia cultural, eu falei: meu Deus do céu, eu vou poder retomar os meus estudos culturais, mas numa perspectiva a partir do crime. Então, eu só queria fazer esse depoimento minúsculo para vocês de quão legal que foi isso para mim. Foi realmente uma descoberta. Então, eu fico bem contente mesmo. Bom, feito então isso, gente, vocês conseguem observar ali as fotinhos que eu coloquei no primeiro slide? Tem a foto ali, né, da cantora da Anitta, que começou cantando música, vamos dizer assim, categorizar como funk. A gente tem ali o pessoal dançando capoeira, né? Dançando não, né? Jogando capoeira, acho que é assim que se fala. Temos ali, né, os motociclistas, né, os motoclubes. A gente tem ali um videozinho de guerra, né, que na verdade é um videogame, né, de guerra, de luta, de morte, de conflito. A gente tem umas HQs ali lá da Marvel, desses negócios de HQ de super-herói. Acho que tem ali até o Hulk, se eu não me engano. Tem os Beatles, né, atravessando aquela foto bem tradicional. Tem o filme Carandiru, né, que foi lançado no Brasil, que é um filme bem, bem legal. E por último, ali embaixo tem um grafite, né? Uma arte num prédio em São Paulo. Talvez vocês já tenham até visto
assim, ao vivo. Gente, o que que isso tudo tem a ver com a nossa aula de criminologia cultural? O que que isso tudo tem ligação com o que a gente vai falar aqui, né? Com crime, com a parte jurídica. Gente, tudo isso está interligado, porque muitas dessas expressões culturais da música, dos quadrinhos, ah, do motoclube, do presídio, ou da forma com que é representado o presídio em filmes, em seriados, né, em arte, artesanato ou formas de expressão artística, ou até mesmo os jogos, né, os videogames, tudo isso são formas da gente estudar atitudes desviantes, atitudes que entram em conflito e resistência contra uma certa cultura que a gente chama de dominante. Hoje, a gente pode dizer que os Beatles são clássicos, mas pensa comigo que na época que eles lançaram as primeiras músicas, primeiros jingles, desculpa, primeiras singles, né? Músicas, eles eram tipo um choque, né? Era um absurdo na época. Pensa, conversem com os pais de vocês, talvez os mais novos, talvez até com os avós. Meus pais não eram muito dos Beatles, não. Meus pais eram mais assim, Fred Mercury, essa mais ou menos a mesma galera, né? Também eram bem revolucionários. Mas então, assim, são formas de fazer música, arte, de forma bastante diferente, de forma bastante desviante para a época, né? E todos esses conflitos que geram essas expressões culturais, muitas das vezes, são respondidas através de quê? Através do direito penal, gente. Aí que tem a ligação dos estudos culturais, que a gente vai começar a falar, né? Já começamos, com a ligação com o direito penal. Porque muitas das vezes, algumas atitudes, como por exemplo a capoeira, foi criminalizada, ou ao menos a conduta, né, de jogar capoeira era mal vista pela sociedade, ou seja, né, considerada como um desvio social. Lembra que a gente já trabalhou, gente, lá naquelas primeiras aulas com o Howard Becker a respeito da expressão desvio social? Exatamente. Então a gente vai começar a se questionar: isso é crime ou isso é cultura? Tá? Então eu quero que vocês fiquem bem com essa ideia, com essa pergunta, né, na cabeça de vocês, que a gente vai voltar a essas questões da música, dos filmes, dos esportes, né, enfim, de todos esses grupos, né, também. Então a gente vai continuar vendo isso daí. Vamos adiante. Vamos lá, gente. Então, o legal da criminologia cultural é que ela vai abrir um leque dos estudos criminológicos que a gente viu até então, né, lá desde a escola clássica, escola positivista italiana e todas as vertentes, todas as teorias críticas que a gente viu, né, todas as vertentes. E a gente vai ter uma inclusão para verificar, então, né, essa questão do crime, dos estudos criminológicos, através de uma nova visão, uma visão cultural das coisas, né? Não só se preocupando, então, com uma visão científica, com uma visão acadêmica, ou com uma visão interdisciplinar, né, de trazer lá a psiquiatria, a psicologia, a arquitetura, como a gente já trabalhou outras vezes, né, ou a ciências políticas, ciências sociais, a gente vai além disso. A gente vai para uma visão de cultura, né? Do que o crime, como o crime é visto dentro de determinados conceitos culturais. Vou dar um exemplo assim bem esdrúxulo, não sei se eu mencionei isso mais para frente, não tem problema. E alguns criminólogos culturais mencionam esse exemplo, por isso que eu estou trazendo. Não fui para a China nunca na minha vida, muito menos agora, né, gente? Com toda essa situação, viajar não tem condições. Mas brincadeiras à parte, uma brincadeira de muito mau gosto, por sinal. Na China, em algumas cidades, é comum, é normal, cuspir na rua, cuspir no chão. Tipo assim, né? Quando tu tá meio gripado, resfriado, dá, como se diz, né? Aquela catarrada e tal, joga no chão. E é normal, não é visto com maus olhos. Ninguém te fica te olhando, ui, que nojo, que pessoa mal educada. Quando chega um brasileiro na China e vê isso,
Nós, normalmente, não estamos muito acostumados com esse tipo de coisa. Não estou dizendo que não existe esse tipo de atitude. Existe. E normalmente são pessoas até mais velhas que fazem isso, né? Se tu vai para uma cidade assim mais de campo, mais um ambiente mais rural, até que beleza, é aceito esse tipo de atitude. Mas na China isso é visto, em alguns países, algumas cidades da China, isso é visto com tranquilidade, mesmo na calçada mesmo, né? Assim, tipo, digo no concreto. Não estou dizendo uma estrada de chão, que a terra vai absorver, vamos dizer assim, esse guspe. Então, os criminólogos culturais, eles trazem esse exemplo meio esdrúxulo para mostrar de como que no Brasil já existiu até mesmo, eu não me engano, eu não tenho certeza se foi em alguma cidade no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Pelotas, alguma coisa assim, que jogar lixo na rua e cuspir mesmo foi criminalizado, né? Foi cobrado uma certa multa. Então, assim, o direito penal vem para responder uma conduta de cultura, né? A cultura, gente, ela não é simplesmente as expressões artísticas, né? Cultura é, por exemplo, vou dar um outro exemplo daí da minha família. Toda vez que minha avó fazia peixe, ela cortava o rabo do peixe. E tá, mesmo que a estrutura da vasilha fosse bem grande. Ela cortava o rabo do peixe. Deixava a cabeça, porque tinha gente que gostava de comer a bochecha, agora tá chegando a época de tainha, não é? Muito bem. E aí ela cortava o rabo do peixe. Aí eu via a minha mãe preparando o peixe, qualquer que fosse, tainha, ou seja lá o que for, ela também cortava o rabo do peixe, mesmo que a vasilha fosse desse tamanho e o peixe ficava ali no meio. E daí uma hora eu perguntei pra minha mãe, ô mãe, escuta, por que que tanto você como a Oma, né, no caso, família alemã, né, então Oma significa avó em alemão, por que que tanto você e a Oma sempre cortam o rabo do peixe? Mas tipo, a cabeça vocês não cortam? Qual que é o problema? Minha mãe sempre fez assim, minha avó sempre fez assim. Tá. E daí eu fui perguntar para minha avó, ainda na época ela era viva. Ô, Oma, por que que você sempre, né, minha mãe repete isso, corta o rabo do peixe? Ah, porque eu sempre via a minha mãe fazer isso. E aí uma vez eu perguntei para ela, minha avó falando, e ela fazia isso porque a vasilha era muito pequena. Então, para caber o peixe dentro e não ficar aquela coisa torcida, né, do peixe, ela cortava o rabo. Mas eu achava tão bonito que eu copiei. Então, assim, até essa coisa de cozinhar, da forma de, né, de cozinhar, de fazer os pratos, também não deixa de ser uma cultura. Também não deixa de ser uma expressão cultural. E às vezes a gente não sabe nem por que que faz, né? Da onde que vem isso? De tipo, como na minha família, cortar o rabo do peixe para botar dentro da vasilha para botar no forno, né? Ou então, do porquê que os chineses, em algumas cidades, acham normal cuspir na rua. E nós aqui no Brasil, também não dá, como eu falei, não dá para generalizar, mas generalizando, a gente olha para aquilo e pensa, ai, que nojo, que coisa mais grosseira, né? Que coisa mais nojenta, enfim. Pois é, Ronaldo, essa coisa de usar a máscara, né? Eu acho que é um bom exemplo, né? Que a gente poderia dizer, encontradas no chão na rua, né? Ontem mesmo eu estava dando uma voltinha, a gente foi buscar o carro na concessionária, eu e meu marido, daí eu falei, vamos levar os cachorros junto. Aí a gente foi a pé até a concessionária, dá um bom trajeto, dá uns 20 minutos, 30 caminhando, mas até para dar uma arejada, né? Não temos feito muita coisa fora da rotina, e a gente viu várias máscaras no chão. É triste isso, né? Porque de certa forma a gente pode estar, a gente não, né? As pessoas que fazem isso podem estar colocando até um foco de contaminação, sem contar o lixo mesmo em si, né? Essa coisa do lixo, assim, uma coisa bem problemática. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Muito bem, gente. Então, dentro de um contexto cultural inserido ali em algum país, em alguma região, a gente pode fazer algumas comparações do tipo, o Estado Islâmico, opa, a Europa, né, os Estados Unidos, os países da América Latina. Às vezes a gente pode fazer algumas generalizações. É possível, mas nem sempre, né? Então, a gente vai analisar algumas condutas, algumas expressões, né, dentro de alguns países ou algumas realidades e como que isso, às vezes, é respondido através do direito penal, tá? Então, a criminologia cultural, gente, além de analisar o quarteto, né, de objetos, o quarteto realista que a gente chama de objetos estudados pela criminologia, que é lá o criminoso, o delinquente, a vítima, né? Lembra a gente lá das
dos processos de vitimização, né, primário, secundário, terciário, o controle social e, por fim, o próprio crime, né, ou o comportamento relacionado ali ao crime em si, então os 4 objetos realistas, a gente vai ter um quinto objeto, que vai ser exatamente a expressão cultural, né? Então, vai analisar as representações simbólicas no meio social e cultural quando acontece um crime ou quando uma conduta é vista como se fosse criminosa, né? Ainda que não esteja tipificada em lei, gente. Como eu falei, condutas que não estão lá, né, na norma incriminadora, mas que a gente olha, não, a gente tem que criminalizar isso. Um exemplo clássico, que com certeza vocês já devem ter ouvido falar, é alguns projetos de lei para criminalizar o funk, né? Alguns projetos de lei para criminalizar algumas condutas, por exemplo, o baile, né, de funk. Enfim, gente, a gente tem várias questões aí para discutir. Então, acredito eu, só fazendo já uma parte, que a gente não vai terminar essa aula hoje, porque realmente tem muita coisa para a gente trabalhar. Apesar de, entende-se, né, que a criminologia cultural é uma vertente, é um braço da criminologia crítica, a gente já vai falar sobre isso de forma mais aprofundada, ao mesmo tempo, ela, como eu falei no começo, e está aqui escrito no PowerPoint, ela abre um leque a partir dos estudos criminológicos. Então, é um braço da criminologia crítica, porque tem essa ideia de criticar as coisas, né? De questionar, de se perguntar sobre essa questão dos inconvenientes, dos desviantes e tudo mais, mas ao mesmo tempo é um funil que se abre depois, né? A partir dessa ideia dos estudos culturais. Além disso, então, a gente vai estudar né, as representações através de imagens, símbolos, por exemplo, a pichação, o grafite, né, tatuagem, identidades, como que eu me auto-identifico, até mesmo por questões políticas, de esquerda, direita, partido político mesmo, eu me auto-identifico como um grupo de mulheres, tal, 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 um grupo queer, eu sou ambientalista, enfim, aí né, várias identidades aí que a gente pode trabalhar. Sentimentos, questão da depressão, né, o tédio, como tem ali já colocado, como lidar com a questão até mesmo das recompensas subjetivas e emocionais que o crime gera, então do tipo, eu furtei determinado objeto e isso me gera uma empolgação, né, uma satisfação ou um desespero. Então a gente trabalha também a questão dos sentimentos, as angústias, o tédio, o uso de drogas, o porquê usar drogas, né, depressão, e daí cometimento de suicídio ou então violência doméstica. Então, vocês conseguem perceber como que vai ampliando, né, esse leque. Analise, então, o crime, gente, como processos culturais em construção permanente. São expressões culturais urbanas em suas noções de agência. Vamos explicar isso daí que é bem importante. Primeiro, por que eu coloquei expressões culturais urbanas? Não significa dizer, gente, que a criminologia cultural não vai se preocupar em estudar questões no ambiente rural. Mas como a criminologia cultural iniciou seus estudos, acredito que a gente vai falar isso aí mais para frente, mas especialmente ali a partir da década de 90, para vocês verem que é uma escola, uma teoria muito nova, né? Tem ali pouco menos de 30 anos, né? Ou vai fazer agora 30 anos, estamos em 2020. Então, assim, é uma escola muito nova, muito recente, que vai utilizar, né, de aparatos de outros estudos, de outras escolas, de outras teorias, para poder formar a sua própria. Então, essa ideia de utilizar expressões culturais urbanas é porque exatamente ali na década de 90, gente, isso é desde a década de 70, tá? Mas especialmente em 90, a gente tem um boom, né, de transferência de pessoas para a cidade muito gigantesco, né? É quando a gente tem, por exemplo, pós alguns regimes militares, né, na América Latina. Então a gente tem vários movimentos, até mesmo na Europa e nos Estados Unidos, ali na década de 90,
que vai trazer muitas preocupações para as cidades. A gente começa a ter uma ampliação gigantesca do sistema prisional no mundo todo, né? No Brasil, por exemplo, na década de 90, se eu não me engano, a gente tinha menos de 100 mil presos, né? E hoje a gente tem quase beirando 1 milhão. Eu estou exagerando, tá? São dados ali de 2019, início de 2020, beira 700, 800 mil. Mas a gente sabe que tem toda a questão ali dos provisórios, né? Pensando também nos presos em delegacias, a gente quase beira 1 milhão, né? Tendo, como vocês bem sabem, a terceira população carcerária do mundo. Então, essa são as primeiras razões para a gente trabalhar o ambiente urbano. Além disso, gente, por que eu digo que o crime, né, através da teoria da criminologia cultural, é um processo cultural em construção permanente? Porque, gente, a cultura é fluida. A cultura não é estática. Vocês lembram que há uns anos atrás, alguns bons anos atrás, fumar era chique, né? Tu ter um cigarro, um cinema, né? Parecia aquelas... Esqueci o nome daquele negócio que alongava o cigarro, as mulheres muito usavam. Se alguém lembrar do nome, me ajuda aí. Mas, enfim, era uma coisa masculina, né? De potencial e também de sensualidade, você fumar. Né? Eu estou falando de uma expressão cultural, eu não estou nem levando essa para o lado do crime. Então, o cigarro já teve várias mutações sob o ponto de vista simbólico. Né? Já teve essa expressão de sensual, de ser um homem forte, né? Até quando a gente vai ver filmes assim, hoje atuais, que retratam a época passada, tipo década de 50, 60, 70, que se fumava muito, né? A gente fica até meio chocado, meu Deus do céu, como eles fumam, né? E por quê? Porque hoje, gente, o cigarro tem muito um olhar muito pejorativo, né? Tanto no sentido de que faz mal à saúde, como no sentido de nojo de algumas pessoas, como no sentido de, tipo, a maioria dos bares, restaurantes, ambientes fechados não permitem mais que se fume dentro. Gente, na época, sei lá, da década de 20 até 40, 50, podia fumar dentro do aeroporto, dentro do avião, dentro de hospital podia fumar, né? Então, assim, a gente começa a pensar, então por isso que, na minha opinião, assim, é tão apaixonante criminologia cultural, porque a gente começa a ver esse tipo de atitude, de conduta, que era super normal, que era uma coisa, assim, do dia a dia, né? Num ambiente mais fechado que fosse, era super tranquilo. Eu lembro, eu tenho 36 anos, né, gente? Então, na minha época de adolescente, de sair para balada, talvez alguns que estão aqui podem também falar, eu voltava com o meu cabelo, com a roupa impregnado de cheiro de cigarro, né? Então, exatamente, Sérgio, é uma mudança muito incrível das novelas antigas também, exato, né? Então, assim, e parecia que não ia dar certo, pois é, exatamente. Então, essa questão, assim, do cigarro, para mim, é bem marcante, e alguns criminólogos culturais trabalham também essa questão, né, de como mudou. Hoje, tu vai para uma balada, para uma festa, que seja, tu volta cheirosinha, né? Tipo, a roupa não tá fedida, o teu cabelo não tá fedido, né? De cigarro, eu quero dizer, né? Então, assim, para ver como essa questão é fluida, né? Hoje é visto isso com maus olhos. A moda hoje, para alguns, né, jovens, alguns grupos, é fumar aquele narguilé ou narguilha, eu não sei muito bem como que se fala, mas vocês sabem o que eu tô querendo dizer. Vários grupos usam esse tipo, né, de fumar, vamos dizer assim, que não é o cigarro, o tabaco, né, e utilizam isso. Então é bem interessante como isso vai se alterando, né, até mesmo nas questões mais estéticas do tipo novela, filme, seriado e na nossa vida mesmo, né, na nossa vida real. Então é bem bacana ver essa fluidez. E que às vezes, gente, algumas tradições, algumas expressões culturais, como eu falei, o cigarro, mas como, por exemplo, a capoeira, né, eram criminalizadas antigamente, porque era uma expressão, por exemplo, de grupos, né, dos ex-escravos e tal, às vezes era uma expressão que representava vadiagem, vagabundagem, né, a falta de trabalho, né, então era visto com um olhar incriminador, né, e hoje
já entrou como patrimônio cultural, né, mundial, já entrou como, se eu não me engano, esporte olímpico, posso estar enganada, mas já é categorizado como esporte oficial. Então, assim, para vocês verem como que as coisas vão mudando e que condutas, expressões, símbolos, né, identidades que antes eram vistas a partir do direito penal, do tipo, isso está errado, e isso deve ser, então, criminalizado, hoje às vezes é visto com muito bons olhos. E é expressão de uma cultura, às vezes, dominante, né? Então, e por isso essa questão da noção de agência, né? De que são criados e destruídos, aí recriados, aí de novo destruídos. Então, é essa fluidez, tá? Tranquilo, gente, até aqui? Desculpa se eu ficar me alongando às vezes nos exemplos, mas eu acredito que os exemplos são bons, né? Para a gente entender, né? Essa teoria. Deixa eu só ver aqui. Muito bem. Nunca se pensou também, né? Agora tá valendo ali que tu colocou, Sérgio, que alguns cursos, como por exemplo o direito, pudesse ser ensinado através. Eu não quero colocar EAD, tá, gente? Porque o EAD ele tem toda uma sistemática, um modelo próprio a ser seguido, mas que pudesse ser ensinado através dessa conexão que a gente está tendo, né? Então também não deixa de ser. Aí eu não estou falando de criminalização, mas para vocês verem como essas mudanças são chocantes muitas das vezes, né? E a gente tem que se adaptar. Em 2003, o gerente da empresa que trabalhava, a gente só saiu aqui o chat, ainda fumava na sala de trabalho. Pois é, 2003, nem faz tanto tempo assim, né, Sérgio? Faz 17 anos, quer dizer, faz bastante tempo, mas para mim não parece ser tanto tempo, né? Exato, o discurso de ódio seria uma anticultura nos tempos atuais. Pois é, exatamente. Complicado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também mais pra frente, tá? Bom, gente, então, para a gente falar um pouquinho sobre a metodologia, tá? E também dos aspectos mais teóricos dessa teoria, né, da criminologia cultural, a gente pode dizer que além de fazer o estudo, né, midiático desses produtos culturais que a gente mencionou lá na primeira imagem, que tinha todos aqueles exemplos, né? Então a gente vai ver que a interferência da mídia nessa nossa na criminologia cultural assim é ponto chave, é muito importante, né? Tanto no sentido de valorizar e dizer o que é certo e o que é errado, bem numa perspectiva dicotômica, né? A mídia muitas das vezes distorce certas realidades, né, a fim de transformar essas condutas em condutas criminalizadas, né? Ao mesmo tempo que valoriza certas condutas no sentido de dizer, não, agora esse é o novo certo. Posso dar um exemplo, gente, que para mim assim é chocante. Agora a gente não está tendo, né? Mas, e faz muito tempo que eu também não assisto, mas eu sei que há alguns tempos atrás, o artista, cantor, cantora Pablo Vittar foi no Faustão, no Domingão do Faustão. Ah, professora, mas o que isso tem a ver com criminologia cultural? Gente, quando o Pablo, enfim, ele falou que ele já disse, né, que não importa como ela ou ele é chamado, enfim, ela diz, né, que me chamem, isso é importante. Então, quando a Pablo apareceu pelas primeiras vezes com os clipes, cantando música sertaneja, cantando música romântica, cantando música que não era música categorizada como de drag queen, ou seja, música tecneira, né, house, esse tipo de coisa, ela quebrou um certo paradigma. Por quê? Porque a gente tinha um homem que se transvestia de mulher, pelo que eu sei, ainda ela não é operada, né? Algumas pessoas a consideram como trans, mulher trans, outras dizem que não, é só drag queen, enfim, tem várias. Tem uma grande polêmica a respeito disso, mas isso não importa aqui pra gente, a como ela se auto-identifica sexualmente falando, né? Mas vocês sabem de quem eu tô falando. O importante é que
a Pablo, ela era considerada como uma personalidade desviante, como uma pessoa que incomodava, porque ela estava alcançando o público que era de domínio de duplas sertanejas, né? Quando estava a mulherada, aquelas duplas de mulheres, tipo, sei lá, eu não sou muito de sertanejo, mas Amor, me ajuda, grupo sertanejo, Samara e tal. Ah, eu não sei, gente, o nome de duplas mulheres sertanejas. Eu sou bem tansa para isso. Mas vocês sabem que tem aquelas mulheres que despontaram, né? O meu exemplo de mulher sertaneja é Sandy Júnior, a Sandy cantando. Olha o exemplo péssimo que eu tenho. Mas enfim. Aí, gente, vem ela, né? Um homem que se veste como mulher, mas que continua com o nome de homem. Então, assim, é um desviante, né? É alguém que vem para chocar, é alguém que vem para conflitar com uma certa cultura dominante, né? E aí, gente, aquilo vai tomando um tamanho, né, tão grande que se converte com tanta resistência em uma cultura também dominante. Até que a Pablo chega a cantar no Domingão do Faustão. Gente, o Domingão do Faustão, a gente pode dizer que é um dos programas mais tradicionais, pensando sobre o ponto de vista midiático, de tipo de representar a família tradicional brasileira, cheia de muitas aspas aqui. Do tipo, o pai, a mãe e os filhinhos na frente da televisão, no domingo, sem fazer nada, a não ser ficar assistindo lá. Nem sei quantas horas que tem programa, mas na época que eu assistia era tipo, sei lá, desde as 3 da tarde até 7, 8 horas da noite, quando começava o Fantástico. Eu não sei se hoje em dia é assim, tá, gente? Mas, enfim, então, sim, é uma representação da tradição, de uma cultura dominante. E aí vem a Pablo, que é totalmente uma resistência, uma desviante, uma subcultura, né, para trazer essa questão e conflitar. E agora, até mesmo a mais tradicional família dança e canta Pablo, Pablo Vittar. Então, assim, para vocês verem de como que a mídia distorce e consegue, né, apontar o que é certo e errado. Isso eu tô falando, gente, de mídia grande, tá? As grandes televisões, os grandes jornais. Eu não tô falando ainda das mídias sociais, em que cada um, vez e outra, se torna microfamosos, né? Ou microblogueiros, chama como quiser hoje em dia, né? Que cada um tem ali a sua audiência especial, solitária. Aqui eu estou colocando as mídias grandes, né? Que vão trazer essas condutas como certas ou erradas. Aí, gente, além disso, dentro desse estudo midiático dos produtos culturais, a gente tem as subculturas, que eu mencionei ali anteriormente, né? São subculturas criminalizadas. Então, lembra que eu mostrei para vocês na imagem lá dos motoclubes, né? Quem nunca, de repente, estava na estrada, na BR, e passa aquela galera toda daquelas motos, estilo Harley Davidson, acho que é assim que fala, né, circulando e parando em determinado local, com vestimentas, né, apropriadas, sei lá, de couro, com símbolo, às vezes nas costas. Então, assim, são subculturas, né, não é uma cultura dominante, é um grupo específico que se auto-identifica como tal, né. Então, que tipo de desvios essas pessoas, esses grupos cometem, né? Quais são os significados desses desvios? O que significa quando eu entro num presídio e de repente eu me tatuo com determinado símbolo, né? Por exemplo, aqui em Santa Catarina, a gente tem ali a questão das facções, né? PCC, PGC. Se eu tatuo um 3 significa tal coisa. Se eu tatuo o número 2, se eu não me engano, acho que é alguma coisa assim, significa outra coisa. Enfim, a gente tem essas questões, né? Na época do nazismo, existia a tatuagem 88. Não sei se vocês já viram isso em algum filme ou já leram alguma coisa sobre isso. O 88 significa a letra HH, que é o Heil Hitler, né? Então, no alfabeto é A, B, C, D, E, F, G, H, né? Então, o H, letra 8, a oitava letra. Então, eles tatuavam 88. Então, os neonazistas, existem ainda, né, esses subgrupos, que a gente também, de certa forma, pode considerar como, né, um grupo identitário de neonazistas. Eles fazem essa tatuagem, nem todo mundo ainda lembra ou sabe que essa questão do 88, né,
uma apologia ao nazismo, né, uma idolatria aí ao Hitler. A gente tem, então, como eu falei para vocês, essa questão dos subgrupos como resistência, né, como confronto. Ah, deixa eu fazer uma parte aqui, gente. Quando eu mencionei essa questão dos neonazistas, eu acho que é bem importante a gente falar isso. Lembra que eu falei uma pergunta para vocês lá no início, para a gente se perguntar se essa conduta, esse ato é crime ou se é cultura? Nesse caso dos neonazistas, como está sendo violado ou propagado ideias no sentido de violar garantias e direitos fundamentais, é considerado crime, tá? Então tem que tomar cuidado. Eu não estou dizendo que necessariamente toda pessoa que se auto-identifica como neonazista vai ser um criminoso em si. Mas eu digo que determinadas condutas que são propagadas, sim, devem ser consideradas crime, né? Então, se de repente um grupo de neonazistas cria, por exemplo, um site, vou dar um exemplo, tá? Dizendo que todas as pessoas que são, sei lá, aquela ideia mesmo dos judeus, né? Que tem a questão do antissemitismo, propagar essa ideia que devem morrer, que devem ser mortas, organizar determinados movimentos. Gente, isso é uma atitude, é uma conduta criminalizável, né? Eles estão fazendo apologia ao crime, apologia à morte de determinadas pessoas, certo? Então aqui a gente pode considerar, né, o conflito não tem conflito, que é crime pronto, né? Então é um discurso de ódio no sentido de ter essa apologia, né, escancarada, tá? Só quero fazer essa parte. Então fecho a parte. Voltando às questões mais culturais, aceitáveis, mas que ainda assim são criminalizadas, a gente vê essa questão da resistência, né, do confronto, do conflito. E como eu falei, a cultura ela é fluida. Então, às vezes, o que é considerado uma subcultura está num lado, entre aspas, gente, visto como errado. Daqui a pouco as coisas vão se alterando, o mundo, né, vai girando, como se diz, a sociedade vai se modernizando. Eu não vou dizer evoluindo, porque não é uma ideia de evolução, é uma ideia de construção e reconstrução, destruição, reconstrução, né? É um vai e vem, é um sobe e desce. E daqui a pouco aquela questão que era errada, hoje é considerada a mais certa. Né? Então, por isso, o confronto, a resistência, que daqui a pouco se transforma também numa expressão de cultura dominante. Quando a gente está no interim, gente, entre a subcultura considerada como errada e a cultura dominante considerada certa, esse percurso aqui de confronto e conflito e resistência e desvio, a gente considera como uma contracultura, tá? Então, é a ideia da disrupção. É aquela subcultura considerada errada que começa a lutar, a resistir e tentar impor as suas ideias como as mais corretas, tá? Vou dar um exemplo porque eu acho legal isso. Isso eu estou relembrando aqui dos meus estudos no mestrado e doutorado. Vocês lembram que logo após a Segunda Guerra Mundial, logo após não, né? Após a Segunda Guerra Mundial, começou uns movimentos de hippies, paz e amor, bastante uso de drogas, alucinógenos, LSD. Aí teve aquela época lá do Woodstock, né? Então, todo esse movimento de paz, amor, de pensamento, de abrir a mente, de músicas alternativas, de rock, né? Janis Joplin, quem mais que tocava naquela época? Não vou lembrar agora muito, mas ela que me lembra. Jimi Hendrix, toda essa galera ali norte-americana, né? Claro, a gente teve também os europeus. Eles vieram com um movimento de contracultura. Eles vieram com tanta força para quebrar alguns establishment, que eles chamam, né, em inglês, algumas coisas estabelecidas, que eles são considerados como um movimento de contracultura. E que depois isso acabou, de certa forma, se tornando até mesmo bem dominante, né, bem forte. Bom, aí, gente, para fechar ali o quadrinho dos 4 pontos, dos 4 desenhinhos, a gente vê que o grupo dominante, né, institui qual que é a estética esperada, né? Então, desde questões do tipo música, arte, dança, cinema,
né? Até questões, às vezes, estéticas do tipo, o que se espera de como que um homem deve se portar, como uma mulher deve se portar. E isso é bem chocante, né? Porque a gente percebe que a partir ali da década de 90, a gente começa a ter o quê, gente? Não sei se vocês vão lembrar, mas é exatamente na década de 90 que a gente começa a ter o iniciozinho dos movimentos gays, né? De identificação, de fortalecimento da sua identidade, de busca de direitos, de reconhecimento de direitos. Ao mesmo tempo que a gente tem o choque dos casos de AIDS, né? Normalmente os casos de AIDS eram atrelados a quem? Aos grupos, né, gays, principalmente homens, né, que se relacionavam com outros homens. A gente tem esse estereótipo até hoje. Pensa, gente, que agora recentemente, acho que faz nem um mês, o STF, será que foi o STF ou o STJ? Agora eu não lembro de cor, mas se alguém souber, me corrige aí. Enfim, um dos dois tribunais superiores confirmou a possibilidade de homens gays, STF, Sérgio, valeu, obrigada, de homens gays poderem doar sangue. O que, se eles se auto-intitulavam como gays, né, por ter algum parceiro, mesmo que fosse um parceiro regular, do tipo assim, casado, né, união estável, enfim, ele não poderia doar sangue, gente. Então, será um baita retrocesso, um baita preconceito daquela época, né? Então, a gente percebe que até mesmo a questão estética, e estética não é só a questão visual, é muito mais do que isso, é até mesmo o que a sociedade espera de você, né? Acaba dando consequências, por exemplo, no momento de você doar teu sangue, né? Porque existe esse, essa raiz preconceituosa dessa época, tá? Então, assim, o grupo dominante também acaba fazendo um controle social informal, né, bastante grande. Lembra, gente, daquelas categorias de controle social, primária, secundária, terciária? A terciária é a questão da penitenciária, né, dentro, então, do sistema penitenciário. O secundário é a justiça em si, a polícia, o Ministério Público, né, defensoria. E no caso mais do controle social primário ou informal, é mais essa questão, já falei, Ronaldo, dos nossos grupos, né? Igreja, família, amigos, escola, então esse controle mais informal. E a gente percebe que um grupo dominante, né, acaba instituindo essa estética, até mesmo, por exemplo, numa esfera de moda, às vezes, né? O que que a moda diz que a gente tem que usar agora? Agora voltou a usar pochete. Agora é moda usar pochete. Meu Deus, uns tempos atrás era a coisa mais brega do mundo. Então, assim, são várias coisas que mudam, né? Deixa eu só ler o que que o Ronaldo colocou aqui. A Constituição protege as garantias, protege os direitos, as garantias das minorias. E essas subculturas, como é vista por esta norma? Primeiro, há esta análise se a cultura é criminalizada ou não pelo direito penal, mas como isso é tratado e recepcionado pela Constituição. Tá. Ronaldo, a tua pergunta é bem pertinente. O que eu posso dizer é o seguinte: a maioria dos grupos minoritários que muitas das vezes, sim, são transvestidos de subculturas criminais, né? Eles buscam, através da Constituição, para rebater a ação do direito penal, o seu reconhecimento de direitos e garantias. Entendeu o que eu quis dizer? Então, assim, é através, eles têm que ir lá para a Constituição, e por isso que a maioria dessas brigas, desses conflitos, quando se judicializa, vão até o STF, que é o guardião da Constituição, teoricamente, né? Tempos difíceis que a gente tem passado, mas enfim, é exatamente o guardião, então a gente tem que ir até o STF para dizer, por exemplo, que uma mulher trans pode usar o banheiro feminino. Como aconteceu, vocês sabem, da professora Isabela Medeiros ter ido até o STF para, né, dizer que sim, é possível uma mulher trans e que se veste como tal e tal, independente se operada ou não, né, designada, redesignada, resignada, acho que é o nome da expressão, não tenho certeza, me corrijam se eu estiver errada, pode sim utilizar o banheiro feminino, né, sem ser constrangida. E se constrangida, deve ser indenizada por tal ato. Então, Ronaldo, respondendo, e eu acho que é bem interessante a tua pergunta, o direito penal, ele vai vir aqui, né, para
ser um instrumento de poder para tentar resolver os conflitos, né? E para, através da classe dominante, dizer isso é errado. Aí a subcultura ou as minorias, independentemente, vão, através da Constituição Federal, dizer não, isso aqui é cultura, isso é expressão cultural, isso é um símbolo, isso é uma identidade, isso não é crime, né? Isso não pode ser criminalizado, tá? Assim como se buscou, por exemplo, a criminalização da homofobia, né? Que foi ali instituído pela através da lei do racismo, né, gente? Entrou ali dentro da lei do racismo. Só um pouquinho que teve alguém que falou mais alguma coisinha. O Sérgio, um ativismo judicial para garantir o não retrocesso. É, que nem o Barroso. Exato, Sérgio. É, o ativismo judicial, em algumas modalidades, ele é muito perigoso, né? Porque a gente vai ter uma atuação da figura juiz, principalmente no direito penal, eu estou dizendo, né? Que ele deveria ser simplesmente um receptor, não um ator, né? Não alguém que realmente tem atividade, que tem ação. Ele deveria apenas receber as provas e julgar que se aquilo ali é crime ou não. Eu estou falando sobre o aspecto de direito penal. Mas quando a gente fala, gente, sobre um aspecto garantista, sobre um aspecto constitucional, até mesmo dos direitos humanos, por exemplo, é importante algumas atitudes voltadas para o ativismo judicial, tá? Então, existe, né, teorias, é bem interessante essa questão do ativismo judicial, tem teorias para todos os lados, tá, gente? Para todos os lados. Exato. Gente, vocês conseguem ver quando alguém fala, todo mundo consegue ver quem escreve, ou isso só aparece para mim? Alguém pode me dizer? Se quando alguém escreve assim, vem o pop-up para todo mundo? Ou se só aparece para mim? Bom, se alguém quiser responder, agradeço. Eu vejo tudo, o Sérgio falou. Ah, então tá, então deve estar aparecendo para todos. Eu não lembrava se isso acontecia ou não. Bom, gente, metodologicamente falando, meu Deus do céu, a gente tá só no terceiro slide. Ai, gente, tô me passando aqui, né? Mas vamos lá. Metodologicamente falando, uma das abordagens que a criminologia cultural vai se utilizar é a abordagem do labeling approach. Ali eu até coloquei com um P só. Alguns doutrinadores escrevem com dois P's. Nós já discutimos sobre isso, né, Sérgio? Alguns escrevem approach, o P duas vezes, alguns escrevem com um só. Mas enfim, isso é meramente, né, um errinho ali de digitação. E também a abordagem interacionista. Vamos explicar um pouquinho sobre elas. Eu vou até o final, depois eu volto para explicar, tá? E também buscam fazer uma construção social do que é considerado aquela conduta, se é crime ou se é cultura, né, pelas interações sociais. Então, utilizando dessas expressões da arte, música, cultura, contracultura que eu acabei de explicar para vocês, né, determinando, então, esses comportamentos sociais de determinado local, em determinado tempo, e isso é muito importante, porque com o tempo as coisas vão mudando. Cuidado, não é evolução, é mudança, isso é diferente. Só fazer um parênteses aqui, gente. Eu gosto de fazer esses parênteses que às vezes, né, dá uns cliques. Especialmente para quem está escrevendo TCC. Vez e outra a gente vê algumas expressões em TCCs, em alguns textos, dizendo assim, a sociedade evolui, nananã. O conceito de família evoluiu, bababá. Quem nunca viu isso, gente? A gente vê, não vê? Tem que tomar cuidado, tá? Eu sei que parece uma coisa tão inocente, tão boba, ai, professora, mas é só uma palavrinha. Gente, evolução dá uma ideia do tipo assim, evolução da ciência. A ciência evolui, tá? Do tipo, né, que vai crescendo, os entendimentos, é uma evolução. Então, vai ampliando, vai crescendo. O conceito de família, ele não evolui de algo, vamos dizer assim, pequeno e significante para algo grande e complexo. Não. O conceito de família, ele é construído, reconstruído, destruído. É a mesma lógica da cultura, né? Que ela é fluida. A sociedade também, ela não evolui. Ela também se constrói, se reconstrói, modifica. Modificar é uma palavra boa. Agora, evolução não é muito interessante. Porque se tu diz que a sociedade evolui, a sociedade brasileira evoluiu. Então, tu tá querendo dizer que, de repente, outras sociedades não evoluem? Entende? Então, assim, só pra gente se questionar.
né, para de repente próximos escritos aí de vocês e falas, né, para ir mais para a ideia da mudança, da reconstrução, né, enfim. Sim, a questão dos L's e P's aí, né, Sérgio, foi uma discussão aí nossa, mas enfim, não tem problema. Então, assim, para explicar, só para a gente relembrar um pouquinho das abordagens do labeling approach e do interacionismo, né, interacionismo simbólico, a ideia do labeling, gente, é aquela ideia da seletividade. Lembra do carimbo, né? Do ex-presidiário. Ah, você se veste dessa forma, então você é do motoclube tal. Ah, você usa roupa, sei lá, muito estilizada, né? Tailleur, terno. Ah, então provavelmente você deve ser advogado, sei lá, empresário. Você usa maconha, então necessariamente você deve ser um criminoso. Enfim, a gente até num dos vídeos que eu mandei para vocês nas aulas bem passadas, a gente fala sobre isso, né? De que não necessariamente todas as pessoas que fumam cigarro são necessariamente traficantes ou criminosos, né? Mas o selo, a seletividade, né, que é feita, a exclusão, ou o carimbo que é colocado nessa pessoa, enfim, essas marcas que traz o labeling approach, então, para se questionar dentro desses subgrupos, né, dessas subculturas, desses grupos minoritários, tá? Então, vai trabalhar com essa ideia. E a abordagem do interacionismo simbólico, eu também já expliquei para vocês em aulas passadas, é aquela ideia, gente, de que o pesquisador, né, nós então que estamos escrevendo nosso TCC, a gente começa a interagir, né, junto com o grupo que a gente está pesquisando. Então, eu quero pesquisar a galera que faz grafitagem no alto dos prédios. Eu começo a ir lá, começo a frequentar, quero ver. De repente dá uma batida policial, tem que sair correndo. Vocês vão ver que um dos grandes expoentes da criminologia cultural, que é o Jeff Farrell, ele ficou 4 anos vivendo entre grafiteiros e pichadores em Denver, nos Estados Unidos. Ele chegou a ser preso. Gente, isso é interacionismo simbólico. Você está pesquisando, então tu tem uma parte de dentro de ti que tu está olhando com um olhar crítico, tu está pesquisando, mas ao mesmo tempo tu está ali super na interação, né? Então, eu quero fazer pesquisa em determinada delegacia que trabalha com violência doméstica. Aí eu fico lá, eu fico fazendo anotação, eu faço pergunta, eu interajo, eu analiso os inquéritos, porque eu faço estágio lá dentro. Então, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando, eu estou ali dentro, do ponto de vista, né, acadêmico, estagiando, eu também estou com um olhar de pesquisador, crítico, né, analisando, fazendo perguntas. Então, assim, eu dei aqui 2 exemplos, né? Um mais esdrúxulo, mais, assim, talvez mais difícil da gente alcançar nas nossas realidades acadêmicas, mas por outro lado a gente tem outra realidade que é possível. Por exemplo, trabalhando numa vara específica, num juizado, numa delegacia, ou em determinado escritório de advocacia, né, ou um departamento ali da defensoria pública ou promotoria, enfim. Então é possível, né, tendo essa interação, né. Então eu não vou só analisar os documentos, entendem o que eu quero dizer? É muito mais do que isso. Eu me misturo, né? Eu faço parte da minha própria pesquisa, tá? Então, por isso que a abordagem interacionista é bem legal, bem bacana mesmo. Vamos adiante mais um pouquinho, né, gente? Já é quase 11 horas. Jesus amado. Quando a pessoa se empolga, né? Aí, gente, eu acho que hoje eu não quero abusar muito, tá? Porque enfim, é bem cansativo isso para mim. Essas aulas assim que a gente não tem muita interação, sabe? Que não tem muito vocês aqui assim para falar, tal, é bem cansativo. Mas vamos um pouquinho mais. Então, as referências, né, os teóricos, os criminólogos culturais mais assim conhecidos, mais bambambãs da criminologia cultural, são esses que estão ali. O Jeff Farrell, Kate Haworth, o Sanders, o Mike Priestley, o Jock Young e alguns brasileiros. Talvez alguns até vocês já ouviram falar. E eu coloquei ali referências pós-tracinho criminologia crítica, o CRI-CRI ali, o criminologia crítica, só para a gente relembrar que realmente, né, gente, a criminologia crítica lá iniciou lá na década
pós-guerra, né? 50, 60. Então, assim, é uma outra perspectiva que a gente tem da criminologia crítica, as iniciais, né? As teorias iniciais. Então, por isso que eu botei um pós-criminologia crítica, mas não deixando de fazer a ligação, né? No sentido de que a criminologia cultural é sim um braço da criminologia crítica, tá? Só para ficar claro. E eu queria falar uma coisa também para vocês que é importante. Esses 5 caras que eu mencionei aqui, eles são tanto dos Estados Unidos, o Jeff Farrell, como eu falei, né, que fez o estudo dele em Denver, como da Inglaterra. Então, assim, alguns criminólogos que já vinham pesquisando, que já se auto-identificavam como criminólogos críticos, que escreviam tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, na Grã-Bretanha, de forma geral, eles começaram a conversar, escrever um para o outro, fazer as perspectivas das suas cidades, né, sob um olhar que depois foi, né, realmente intitulado como criminologia cultural, né? Então, eu coloquei ali no quadradinho vermelho, né? Eles escrevem de baixo, gente. Eles escrevem estando nas ruas. É diferente dos criminólogos que viam, né, as estatísticas, viam os processos judiciais, né, viam os acontecimentos nos jornais, distanciando da realidade. Não, eles iam para a rua, né? Eles iam para viver junto com moradores de rua, pessoas em situação de rua. Eles iam para ficar junto com os grafiteiros e pichadores. Eles iam para junto de determinados grupos, né, culturais, musicais, enfim, eles escrevem de baixo. Por isso que a gente coloca essa expressão, tá? Uh, então eles entrelaçam o crime e a cultura. Eles começam a pensar as teorias do crime, né? E o controle feito tanto numa perspectiva informal como formal, né, através da polícia, sistema judiciário, penitenciária, na pós-modernidade, ou também chamada, principalmente aqui a gente chama mais de modernidade tardia. Eu não quero entrar muito, gente, nessa categoria analítica de pós-modernidade ou modernidade tardia, mas a ideia é mais ou menos a seguinte, especialmente ali após a Segunda Guerra Mundial, anos 50, depois mais 60, a gente começa a ter uma virada, né, de várias atitudes dentro da nossa sociedade, tá? Desde a própria independência da mulher, no sentido da mulher poder começar a trabalhar e fazer faculdade. Eu vou trazer algumas perspectivas, tá, gente? Porque é bem amplo isso. Algumas questões relacionadas ao trabalho, né, de ter uma independência maior, de começar a surgir pequenos negócios e não só aquela ideia de grandes fábricas, de ampliar o número de universidades, que mais? Ai, tem tanta coisa, sabe? É interessante, de repente, até quando vocês tiverem tempo, eu sei que talvez não seja o momento agora, mas deem uma olhada sobre a pós-modernidade, a modernidade tardia. Tem o Bauman, que fala muito sobre a modernidade líquida. É a mesma pegada, tá? É bem legal. Né? Até tem um livro dele que se chama Amor Líquido, que é muito legal. Que fala sobre essa questão dos aumentos, né, dos divórcios. Será que houve um aumento dos divórcios e separações? Ou agora é possível, né, se divorciar? E antes a gente tinha simplesmente casamentos infelizes, né? Então, enfim, é bem bacana, sabe? É bem amplo. Mas sobre uma perspectiva da teoria do crime, a gente começa a perceber que nesse período de modernidade tardia, principalmente ali década de 90 para frente, né, que a gente tem também os booms nas cidades, né, diferente do boom que houve em Chicago, tá, gente, lá na década de 20. É outro boom, é um segundo, vamos dizer assim. A gente tem cada vez mais câmeras, a gente tem cada vez mais busca de segurança, até mesmo segurança privada. A gente tem cada vez mais uma ânsia por ter mais policiamento, né, para a gente ter uma segurança, uma sensação de segurança maior. E cada vez mais se tem um medo do crime. O medo, a insegurança, né? No modelo inverso a isso, a gente tem a vida. As coisas acontecendo. O nosso dia a dia. A nossa cultura, né, fluida, as nossas tradições sendo formadas. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente quer viver, a gente tem medo de morrer, entende? Então tem essa dicotomia, né? Então essa modernidade tardia vai trazer essas problemáticas,
né? Não que não tinha antes, né? Não que não tinha antes. Mas aqui a gente tem uma perspectiva, uma ideia que a gente vai tentar buscar um pertencimento. E como eu pertenço a determinada comunidade, a determinado grupo, a determinada cultura, eu quero proteger isso. Eu quero proteger minha família, né? Eu quero proteger minhas posses, minha propriedade. Então eu faço isso como? Botando mais câmeras, botando... Ai, eu vou esquecer de novo aquele nome lá dos... As grades, o cachorro, as filmagens. Tem um nome para isso, gente. Esqueci de novo. Alguém me falou numa aula passada e eu esqueci, mas tudo bem. Os aparatos, né, que ajudam ali a segurança do ambiente. Então, e eu busco isso, né? A sociedade, a comunidade quer mais policiamento na rua, mais segurança, enfim. Os brasileiros que escrevem, né, bastante sobre isso são o Salo de Carvalho, que vocês com certeza já devem ter ouvido falar, ou por mim ou por outras pessoas. O Oxley da Rocha, maravilhoso, ele fala muito bem. O Moisés Pinto Neto, o Marcelo Maiora, que fala muito sobre rock e crime, é bem legal os textos dele. O José Link, o Salah Khaled, que eu acho que eu já mencionei ele aqui, que ele fala sobre videogames, né? Por exemplo, não seria contingente, não, Sérgio. Seria aqueles aparatos que a gente coloca nas nossas casas, grades, alarmes, e daí tem uma expressão para isso, mas eu não estou lembrando agora. Mas esses aparatos, isso, ofendículos. Jesus, alguém falou isso, sim, os ofendículos, exatamente. Bom, eu já falei do Salah Khaled e ele tem um livro bem legal sobre a questão dos jogos eletrônicos, né, videogame, e a criminalização desses jogos, porque muitas das aquelas mortes coletivas do tipo alguns jovens que vão e matam vários numa escola, num cinema, tem vários casos disso, né? Homicídios coletivos nos Estados Unidos. E muitas das pessoas justificam a atitude desses jovens, dessas pessoas, por conta de uso exagerado, né? Ou a frequência exagerada em jogos eletrônicos. Então ele faz esse debate, né? Questionando isso. E tem a Tayana Castelo Branco também. Bem legal. Bom, esses são os criminólogos culturais que se auto-intitulam como tal. Tem outros, tá, gente? Até mesmo essa semana eu estava escutando o Saulo Motim, acho que é assim que é o sobrenome dele. Bem legal. Tem o tal do Cristiano Carvalho também, bem bonitão. Nada a ver falar isso, né? Mas ele é bem bonitão mesmo, ele se destaca. Na criminologia cultural, ele tem alguns livros também. Ele é bem professor de cursinho, assim. Enfim, tem alguns vários nomes bem interessantes, né, para a gente mencionar, tá? Vamos adiante mais um pouquinho. Aí, gente, só para retomar ali, para fechar, né, os conceitos chaves e as categorias, ficou bem pequenininha a letrinha, né? São o labeling approach, como a gente já falou, o impressionismo simbólico, que começou ali na década de 70, que eles tomam, então, essa ideia de ir para as ruas, né, estudar, pesquisar as ruas. A gente tem a categoria também das subculturas delinquentes lá do Albert Cohen, que eu já mencionei nessa questão das subculturas, que também então é pega dessa ideia do Cohen. E tem alguns teóricos, o Sérgio Checaira, ele, por exemplo, diz que ele não acredita que existe uma criminologia cultural. Ele acha que todos os estudos que se auto-intitulam como criminologias culturais são, na verdade, subculturas delinquentes do Cohen. É só uma revisitada, um new age aí das subculturas delinquentes. Mas ele é um pensador minoritário, tá? A maioria compreende como, sim, uma teoria própria. Até porque, e isso cai em concurso direto que cai de criminologia. Qual que é a diferença entre criminologia cultural e subculturas delinquentes? Então, assim, no caso das subculturas delinquentes, ele vem de uma perspectiva de criminologia crítica do consenso, tá? Do consenso. Enquanto que a criminologia cultural vem de uma perspectiva da criminologia crítica, da perspectiva do conflito.
Eu não sei se vocês lembram, mas a gente falou isso há uns tempos atrás, quando a gente estava estudando as teorias críticas, que elas têm dois veios. Uma é uma perspectiva do conflito e a outra é a perspectiva do consenso. Essa perspectiva do consenso, que é da. Eu estou fazendo assim que eu estou apontando para outra tela, que eu estou olhando que a minha tela que do lado é maior. Da subcultura delinquente do Cohen, né, que é mais uma ideia consensual, é de que os grupos minoritários, eles se entendem assim como tal, se aceitam como grupos minoritários, tentam seu reconhecimento, mas enfim, não fala muito sobre o conflito em si, né? Se auto-intitulam e tal e buscam seus direitos, mas não numa perspectiva conflituosa de resistência. Enquanto que a criminologia cultural, né, a gente está aqui com um veio conflituoso, né, de tentar transformar até mesmo algumas expressões culturais como de cultura dominante, tá? Feito então isso, e para finalizar, né, é um método, como eu falei, crítico, transdisciplinar. Ah, sobre avaliação, pode deixar, Ronaldo, fica tranquilo que eu falo. Mas tu estás perguntando sobre a avaliação da primeira aula, sobre as políticas criminais ou dessa? Ah, para a próxima avaliação. Tá, então seria a próxima, né? Tá bom, desculpa, eu entendi. Do mapa mental? Não, então deve ser da última, né? Que vocês têm que entregar agora semana que vem, não é isso? Eu acho que eu dei até dia. Isso, tá bom, eu explico sim. A gente já tá finalizando, eu vou terminar nesse quadro aqui, tá? Nem que a gente leve 3 aulas, não tem problema, porque a gente tem tempo, né? A gente já tá finalizando mesmo o nosso conteúdo, né? Programático. Então, o método crítico, como eu coloquei, nessa esfera do conflito, transdisciplinar, e não é mais interdisciplinar, como eu falei para vocês, né? A transdisciplinariedade, ela vai trabalhar de dentro para fora. O que eu quero dizer com isso? A interdisciplinariedade é mais ou menos assim, gente. A gente tem um problema, tá? Um objeto de estudo, o crime, vamos dizer. A gente traz aqui para criminologia, né? Para não ficar viajando tanto na maionese que nem eu tenho feito nessa última aula, mas enfim. A gente tem o crime. Para responder essa problemática, esse objeto de pesquisa, eu vou trazer várias disciplinas. Cada uma vai dar uma resposta talvez diferente, ou complementar, ou, né, conflituosa. Mas a gente tem ali um único objeto de pesquisa e vou trazer a resposta, então, né, de fora para dentro, de como responder a esse problema de o que é o crime, ou tal crime, como que se poderia responder. Tá, essa é a criminologia de forma ampla, né? Principalmente criminologia crítica. Quando a gente vai pensar na criminologia cultural, e eu acabei de falar que ela é numa perspectiva transdisciplinar, significa dizer que eu vou ver de dentro para fora. Então eu vou trazer, por exemplo, eu vou trazer o funk, a música funk, o baile funk, enfim. Ah, eu posso ver o funk sob uma perspectiva de crime e cultura, eu posso ver o funk numa perspectiva de que alguns veem como uma apologia ao tráfico, ao uso de drogas, é, então a apologia ao crime, então eu vou adiante. Eu posso ver o funk como uma expressão de determinado grupo. Então, assim, por ter esse viés cultural que transpassa a problemática, a gente vai muito mais do que simplesmente através de disciplinas acadêmicas científicas. A gente vai analisar através de um olhar cultural, até mesmo um olhar, às vezes, dentro de uma ideia de pertencimento. Tá, ok, baile funk, mas quem que participa? Então, assim, parece que eu aprofundo a questão. Por isso que é uma perspectiva transdisciplinar, tá? E intervencionista, porque a gente já viu ali, né? Da ideia de ir para as ruas, né? De interagir com o objeto de pesquisa, tá? Então, nós vamos encerrar por aqui. Eu só quero fazer uma última coisinha, uma parte, daí eu falo sobre atividade. A criminologia cultural, gente, ela entrou no Brasil começou a ser escrito, traduzido os textos lá dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, Grã-Bretanha, em 2012. Gente, faz menos de 10 anos. Então, pra vocês verem como é super mega atual,
tá? Então a criminologia cultural ela começou a chegar através primeiro das traduções, do Jeff Farrell, do Sanders, né, do Young, e desses caras ali que eu mencionei no slide anterior, em 2012. Então, assim, escritos mesmo, a gente tem, assim, dos últimos 5 anos. Então, para vocês verem como é bacana, como é uma área que está super em expansão. Então, quem gosta, eu tenho algumas orientandas minhas que estão escrevendo sobre isso. Uma está falando sobre o funk, né, baile funk, a outra está falando sobre festas em ruas, né? A outra está falando sobre pô, agora eu esqueci, mas alguma coisa a respeito da questão. ah, Esqueci dos outros temas, mas eu sei que duas delas estão falando sobre esse assunto. Então, assim, é bem bacana essa questão das temáticas, né? E tem pouca coisa escrita sobre isso ainda, tá? A maioria das coisas escritas são internacionais, especialmente em inglês. Mas, enfim. Bom, gente, semana que vem a gente continua a nossa temática da criminologia cultural, né? Que vai ser dia 3. Isso. E cuidado que, então, dia 3 até meia-noite, claro, tranquilo, é para vocês enviarem o mapa mental que eu pedi para fazer sobre a aula. Essa nossa aula é a 11, né? Isso mesmo, Ronaldo. Essa atividade sobre os movimentos, né, sobre as políticas criminais. Então, o movimento Lei e Ordem, o garantismo penal e o abolicionismo penal. A ideia é vocês fazerem um mapa mental coloca os três, coloca de forma bem breve, com as suas palavras, o conceitozinho básico de cada um. Por exemplo, dizendo assim, esse é mais punitivista. Tem um dos slides até que coloca isso de forma bem simplesinha, né? Esse é mais punitivista, esse é mais preocupado com as garantias, esse nananã, nananã. Se quiser botar, assim, alguns autores, alguns teóricos que defendem essas ideias, né? O Ferraioli, o Zaffaroni, o James Wilson, do Movimento Lei e Ordem, a Angela Davis, do Abolicionismo Penal, Foucault, enfim, aí vocês podem ficar bem livres quanto a isso. E aí, eu quero que vocês façam, se for possível, né, lendo ali as críticas que são feitas naquele artigo que eu mandei para vocês, né, eu mandei o artigo, anexo, mas quem quiser ir atrás da fonte, eu botei a fonte ali, a citação completa, né, não é um texto muito antigo, acho que é de 2018, por ali, que faz algumas críticas a essas perspectivas. Também com palavras-chave, gente, não precisa ser um texto, são palavras-chave, né? Por que alguns desses movimentos ou alguma dessas políticas criminais não necessariamente dão certo ou não respondem completamente à ideia, né, de como combater o crime, de como prevenir o crime, ou de como reprimir, né? Então, ou como diminuir o encarceramento, enfim, né? Então a ideia é essa, né? Um mapa mental bem geral, podem fazer numa folha, se quiserem fazer no computador, fiquem bem livres quanto a isso, tá? Podem fazer com caneta, lápis, que dê para tirar foto, né? E daí postem na atividade lá do Classroom, tá bem? E aí isso vai valer 5 pontos. E daí a atividade da criminologia cultural eu passo provavelmente semana que vem, se a gente terminar a aula. Aí eu dou daí até, deixa eu pensar aqui, dar uma olhadinha aqui no nosso calendário. A gente dá até dia 17. Que dia 17, daí dia 18 eu já publico a nota de vocês, tá bem? Aí a gente já publica a N2 e aí a gente acaba já o nosso conteúdo. Beleza, gente? Então é isso, a gente começou hoje na criminologia cultural, bem apaixonante, eu acho. Não sei se vocês gostaram dessa aula, mas para mim, assim, é uma das aulas que mais me agrada fazer e que mais me agradou também montar, tá bom? E daí a gente se vê então semana que vem. Valeu, gente, obrigada. Uma boa semana para vocês. Até mais. Valeu, obrigada, Sérgio. Até.